gente! Hoje eu vim fazer um resumão das minhas leituras do mês de setembro. Foi um mês que eu acabei lendo menos livros do que eu costumo ler, porque eu viajei para a Bienal do Livro e confesso para vocês que nessas 2 primeiras semanas ali de setembro eu acabei não lendo praticamente em muitos dias. Antes da Bienal eu tava naquela ansiedade de viagem e depois quando eu voltei parecia que eu tinha que me organizar assim muitas coisas também quando eu volto de viagem. E eu tava lendo um livro também no começo do mês que era muito lento, então isso juntou ali para ser 15 dias ali do mês bem lentos assim para leitura, que eu não tava com muita vontade de ler em alguns dias também. E é mais ou menos assim que funcionou as minhas leituras aí no mês de setembro. Eu vou mostrar todos os livros que eu li para vocês e eu resolvi dessa vez não mostrar na ordem de leitura. Eu vou mostrar na ordem do livro que eu mais gostei para o livro que eu menos gostei. Porém, nesse mês de setembro, teve vários livros 3 estrelas, livros medianos, livros que eu gostei de algumas coisas, mas de outras coisas eu não gostei tanto. Então não teve nenhum livro assim que eu digo para vocês que eu não gostei desse livro, e no mês de setembro isso não aconteceu. E também, infelizmente, não teve nenhum livro favorito no mês de setembro. Mas teve livros 5 estrelas, então eu vou contar para vocês aí na ordem de 5 estrelas até os livros 3 estrelas. Mas antes, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E se você gosta de promoções de livros, agora, nessa terça e quarta, tá tendo a mega oferta da Amazon. Vocês podem conferir todas as promoções que eu compartilho no meu canal de notícias do Telegram. Lá vocês vão encontrar todos os meus links, que dessa forma vocês comprando com os links que eu compartilho, vocês me ajudam bastante, então muito obrigada. Então o livro que eu li que foi 5 estrelas no mês de setembro foi Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir. Eu acho que fazia um tempinho que eu não lia um drama tão profundo e tão emocionante e comovente como eu tinha conhecido com esse. Eu já tinha lido a série de fantasia dessa autora, né, Uma Chama Entre as Cinzas, e eu acabei gostando muito daquela fantasia. E esse daqui é um livro de drama adolescente. Nós temos como protagonista 2 adolescentes que eles são amigos desde a infância. Mas aconteceu alguma coisa ali que eles meio que estão brigados no começo da história. Aos poucos você vai entender ali o que rola entre eles. Uma das protagonistas é a Noor. Ela é uma órfã paquistanesa e ela foi adotada por um cara ali que ela considera como tio dela. Ele levou ela para os Estados Unidos depois de salvar a vida dela. Então ela é uma imigrante e o livro aborda muito essa questão de imigração com a história dessa personagem e também com a história da família do Salahuddin, que também é chamado de Sal aqui no livro. A família dele também é paquistanesa, os pais dele vieram também como imigrantes para os Estados Unidos e eles compraram um motel, que lá nos Estados Unidos motel são os hotéis de beira de estrada, e eles têm esse negócio lá e o Sal acabou nascendo lá nos Estados Unidos. Então nós temos aqui algumas narrativas também do passado da Misbah, que é a mãe do Sal. Ela conta um pouco sobre a família dela quando ela era jovem, quando ela acabou se casando, depois quando eles se mudaram para os Estados Unidos, conta sobre o nascimento do Sal, fala sobre várias coisas da vida dela. Ela tem um afeto muito grande pela Noor, ela considera a Noor como uma filha dela. Então por isso que esses 2 personagens têm uma conexão também fraternal, sabe, na história. Não vou dar muitos detalhes a mais sobre o livro, mas eu quero dizer para vocês que ele aborda temas muito profundos. Além dele falar sobre imigração e xenofobia, ele é um livro que vai falar muito sobre laços familiares, vai falar sobre esse relacionamento de mãe com filhos, vai falar muito sobre culpa, sobre perdão, filhos tendo responsabilidades muito cedo, responsabilidades adultas, muito jovens. Nós temos aqui personagens que estão naquela fase de sair para a escola e para a universidade. A Noor, por exemplo, tem sonhos de se tornar médica e também o livro acaba abordando um tema muito pesado, um grande gatilho aqui, que é a violência doméstica ali. Ela é muito maltratada por esse pai adotivo dela. Então,
acaba sendo um livro muito pesado e uma conexão que a Noor tem muito forte com a música, por exemplo, acaba sendo ali o lugar de refúgio dela. Gente, é um livro com tantas camadas, com tantas mensagens, você acaba ficando muito sensível ao longo da leitura. É um livro assim sofrido, mas é um livro tão maduro, porque ele é uma história com adolescentes, mas é uma história tão madura e tão cheia de ensinamentos que assim eu amei muito o livro. Eu não tenho tido muita paciência para ler livros adolescentes, mas esse daqui foi um que me conquistou porque ele traz essa outra mensagem com muito mais camadas assim nos personagens, não só uma vida simples adolescente, por exemplo. Então foi um livro que me tocou bastante e por isso que ele foi o melhor livro que eu li aí no mês de setembro. O segundo lugar eu vou colocar para um thriller que eu li, que é da nova coleção da Dark Side, Elas em Evidência, que é O Que Está Lá Fora. Eu li esse livro para um projeto de livro viajante no meu clube de leitura do Catarse e foi uma leitura muito surpreendente. É aquele thriller que faz você ficar envolvido do começo ao fim. Nós temos 3 amigas que quando elas tinham 11 anos de idade, elas se salvaram de um serial killer. Elas são sobreviventes de um serial killer. Mas uma delas, que é a protagonista do livro, que é por onde a história é contada, a Naomi, ela foi brutalmente ferida, ela foi esfaqueada 17 vezes naquela época e foi por um milagre que ela saiu viva. Elas foram surpreendidas por esse serial killer em uma floresta. E daí tem toda uma história de o que elas estavam fazendo nessa floresta, as crianças de 11 anos de idade. E também, no começo do livro, você sabe que a história que elas contam sobre o que aconteceu naquela noite não é bem a história verdadeira. Então tem muito mais mistério envolvendo isso. Se passaram 25 anos e esse cara que foi preso, o serial killer, eles prenderam, tá? Ele acabou morrendo de câncer na cadeia. Isso desengateia ali alguns questionamentos dessas amigas. Elas começam a refletir sobre isso porque elas se sentiam muito ameaçadas, né? De um dia ele sair da cadeia e ir atrás delas e agora, né? Acabou isso, ele acabou morrendo. Então elas se reencontram, a Naomi volta para sua cidade natal e muitas outras coisas passam a acontecer depois disso. No começo do livro é meio estranho a narrativa porque você sabe que elas sabem do que aconteceu. Elas só não estão contando pra gente, pra nós leitores, então é um mistério meio diferente no começo. Daí você fica, tá, não vai ter nenhum mistério para elas investigarem, para as protagonistas ficarem se questionando, né? Elas sabem de tudo, parecia que elas sabiam de tudo no começo do livro. Mas acontecem outras coisas, a gente vai ter outros mistérios ali que vão se desencadeando a partir ali desse acontecimento do passado. Outras coisas do presente acabam acontecendo, ao mesmo tempo elas vão revelando aos poucos as coisas do passado e tudo vai se conectando. Então é muito interessante. Eu gostei muito desse livro, eu me envolvi bastante com ele. A minha nota foi 4,5. Eu tirei meia estrela porque em alguns momentos eu sentia que a autora colocava pistas falsas, umas coisas sem necessidade para a história. Principalmente tem um grande gatilho ali de abuso sexual que eu acho que não tinha necessidade de colocar no livro. Foi algo só para chocar mesmo. Na minha opinião, assim, foi desnecessário. Então, por conta disso que eu tirei meia estrela do livro, mas o final acabou me surpreendendo bastante. Teve uma coisinha assim que eu imaginava desde o começo, outras coisinhas eu até imaginava, mas depois eu fui mudando de ideia, sabe? É um livro que você vai descobrindo melhor a história e você vai mudando de ideia, vai mudando de direção em vários momentos, então você acaba se surpreendendo no final do mesmo jeito. Então é um livro com várias reviravoltas, no final eu fiquei muito chocada, assim, com tudo que aconteceu. Foi um livro que eu anotei muitas coisas, né, como ele era um livro viajante, foi bom que ele tinha muitas coisas para anotar, assim, teorias, né, que a gente criava, o que pode acontecer, como que vai ser o final, eu anotava todas as teorias, então foi uma experiência muito boa, assim, de que eu tô voltando a gostar muito de ler thrillers, inclusive agora no mês de outubro vai ter muitos livros de suspense que eu quero ler. Então eu fiquei bem empolgada com essa leitura, por isso que eu acho que foi o livro que ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar, também ficou um livro que eu dei 4,5, a minha nota, que é Yellowface, Impostora, da Rebecca Kuang, que é a mesma autora da Guerra da Papoula, a mesma autora de Babel. Esse livro aqui foi a leitura coletiva que eu fiz no meu clube do livro.
Se você tem interesse em participar desse clubinho, gente, o nosso grupinho é muito legal, muito divertido, você vai ser muito bem acolhido lá. Agora no mês de outubro nós vamos ler Os Sussurros, essa vai ser a nossa próxima leitura. Vocês podem conferir tudo no link do Catarse, que eu vou deixar aqui para vocês. Tem outros benefícios, que é sorteios e muitas outras coisas que vocês podem ver com a assinatura que vocês podem fazer. E a gente fez essa leitura coletiva no mês de setembro, a gente fez a discussão até desse livro ontem. E foi uma leitura incrível, gente. Essa autora, ela foi genial na forma que ela escreveu esse livro, porque ele vai falar sobre apropriação cultural, vai falar sobre o mercado editorial, sobre racismo e privilégio branco também, e de uma forma inteligentíssima, porque quem tá narrando a história aqui é a Juni. Ela é uma mulher branca que ela acabou roubando um manuscrito de uma amiga dela que acabou morrendo ali na frente dela, e ela tava lá na casa dela nesse momento, então ela acaba roubando esse manuscrito que ninguém sabia sobre, e ela acaba publicando essa história como se fosse dela. E a amiga dela, ela é asiática e é uma autora de muito sucesso, coisa que a Juni nunca conseguiu. Assim, elas são colegas de faculdade, estudaram juntas, mas a Juni nunca conseguiu ter esse sucesso que a Atena tinha. E com a publicação desse livro, que na verdade era da Atena, ela acaba conquistando tudo isso, ela acaba conquistando, né, primeiro das vendas, o livro dela fica super hypado e ela ganha bastante dinheiro, ela ganha bastante poder com isso. Outro grande problema também, além dela plagiar essa história, é que o livro que ela tá publicando, ele fala sobre soldados chineses durante a Primeira Guerra. Ele é um livro histórico, então tem muita pesquisa a respeito disso, mas principalmente tem muita coisa cultural que falava muito com a Atena, né, a escritora original da história. Então a Juni está se apropriando culturalmente dessa história também. E assim, ó, você passa muita raiva com esse livro. Eu não vou dar muitos detalhes para vocês porque vai sair um vlog falando melhor, mas ele é um livro que nós temos uma personagem detestável, porque você sabe que ela tá fazendo coisas muito erradas e ela fica tentando te convencer o tempo todo que ela tá certa. Então ela fica convencendo o leitor com várias desculpas, ela tem resposta assim para tudo, para quando questionam as coisas que ela faz. Ela meio que passa pano para as coisas que ela tá fazendo e tenta convencer nós leitores disso. Então acaba sendo muito interessante o livro, porque até ele acaba explicando, né, essa questão de apropriação cultural, questões de plágio, questão de racismo e várias coisas podres também do mercado editorial, fazendo várias denúncias, várias críticas de forma sátira. Então, é muito interessante quando você tá lendo esse livro e vai percebendo essas coisas, vai percebendo o que a Kwang tá querendo nos contar, assim, com essa história. E ele é um livro que te envolve bastante, eu acho que só depois da metade do livro tem uma parte um pouco mais lenta, um pouco repetitiva, mas ele é um livro que você termina super rápido, você fica conectado assim, do começo ao fim. No final do livro também acaba sendo algo assim muito realista, assim, como que a história é finalizada. Tem uma cena ali chegando pro final que tem algumas revelações nessa cena que eu acho que eu não curti muito como que ela foi colocada ali. Parecia que não combinava muito com o outro tom da história do livro. Não sei, eu não gostei muito de uma cena em específico, mas é uma coisinha tão pequena, sabe? Que daí eu tirei meia estrela do livro, mas acabou sendo um livro muito bom, um dos melhores livros aí que eu li esse ano também. Ele vale o hype que tá todo mundo fazendo, gente. Porque ele é um livro com uma narrativa, assim, ó, diferente de outros livros que você vai ler. Vocês vão ver, vão perceber aí a magia na escrita da autora, de o quanto você é levado com a narração dessa protagonista, sabe? Então eu achei algo diferente de outros livros e que eu recomendo muito vocês terem essa experiência também. Mas eu falo com um pouco mais de detalhes no vlog que vai sair, que eu acabei lendo esse livro. Daí temos um livro 4 estrelas nas minhas leituras, que é Renegados. Escolha seu lado, ele quer justiça, ela quer vingança. Esse livro aqui, ele é muito assim, ó, pra quem é fã de X-Men, porque ele tem essa questão aí que lembra um pouco, assim, principalmente o lado do Magneto da história.
Eu acho que eu acabei me envolvendo muito com o livro por conta disso, sem contar que a Marissa Meyer é uma autora que eu já li outros livros dela e eu amo. Então eu gostei muito dessa trilogia que ela escreveu também, eu vou continuar os outros livros. Em Renegados nós temos uma protagonista que ela ficou órfã quando criança. Os pais dela, a família dela morreram de uma forma muito violenta. E ela esperava muito que os renegados, que eram super-heróis ali desse universo, viessem salvar os pais dela, não tivessem deixado que os pais dela morressem. E ela acabou se decepcionando muito com isso, e o tio dela, que ficou com ela depois disso, e esse tio, que é o Ace, ele é como se fosse o líder de um outro grupo de pessoas com poderes. Só que esse grupo aí é como se fossem os anti-heróis, é como se fossem os vilões da história. Então ele é o líder dos anarquistas. Aqui no começo da história o Ace está morto. E daí nós vemos esse grupo de anarquistas aí tentando lidar com essa guerra aí que tá tendo com os renegados. Então nós temos aí lados opostos, os renegados contra os anarquistas. E a nossa protagonista, ela tem um poder, assim, bem sombrio, assim. Ela é chamada de Pesadelo. E ela meio que vai se infiltrar ali no lado dos renegados. Ao mesmo tempo, nós temos um outro personagem que é um sentinela. Um cara que usa uma armadura, assim, enorme, tipo Homem de Ferro. E daí, não dá pra saber de que lado que esse cara tá. Se ele tá do lado dos anarquistas ou do lado dos renegados, que acaba sendo um mistério aqui na história também. Nós acompanhamos o lado do Adrian, que está com os renegados. E a maior parte desse livro aqui é do lado dos renegados, que a gente sabe mais sobre o que acontece ali com eles e tal. Então eu acabei me envolvendo muito com esse livro. Ele é grandão. Ele tem, assim, quase 500 páginas, mas você lê muito rápido, os capítulos são curtos, a história é muito envolvente, os personagens são muito cativantes, eu gostei muito dos protagonistas do livro. Então eu recomendo muito pra vocês essa história, eu espero conseguir ler os próximos livros em breve, que daí eu trago um veredito pra vocês aí dos 3 livros da trilogia. E agora vamos para os livros que tiveram 3 estrelas de avaliação nesse mês de setembro. Eu acho que entre os 3 estrelas, o que eu mais gostei, assim, foi Cidade de Jade. Esse daqui foi uma fantasia que eu também fiz um grupo de livro viajante desse livro, lá no Catarse. E esse foi o livro que me empacou a metade do mês de setembro, gente. Eu fiquei praticamente umas 3 semanas, porque eu tinha começado no finalzinho de agosto a ler ele. Fiquei umas 3 semanas, juro pra vocês, lendo esse livro. Ele tem quase 500 páginas, 450 páginas eu acho que ele tem, e a letrinha dele é muito apertadinha nas páginas, então, na verdade, eu acho que ele deve ter umas 600 páginas, assim, se tivesse uma diagramação maior, até porque ele é pequenininho e as coisinhas são mais pequenininhas ainda, então eu tive bastante dificuldade com o ritmo desse livro. Ele também é um livro com personagens asiáticos, então nós temos ali várias nomenclaturas e vários nomes diferentes do que a gente é acostumado, então faz com que a gente demore um tempo também, né, para se acostumar com isso. Outra coisa também é que tem muitos personagens. O livro tem muitos personagens, eu tive que ir atrás de uma lista de personagens para eu conseguir me inteirar. Para vocês terem noção, se fosse comparar esse livro com um outro livro, assim, eu compararia com As Crônicas de Gelo e Fogo. Porque As Crônicas de Gelo e Fogo é um livro que tem muitos personagens, daí tem capítulos grandes que é focado ali só em um personagem, depois muda para o outro, daí, sabe, são muitos. E também ele tem uma construção muito política do universo. Ele tem elementos de fantasia, porque a Jade, nesse lugar, ela é uma pedra que dá poderes, habilidades mágicas para as pessoas. E tem toda uma comercialização dessas jades nesse lugar e um grupo de guerreiros que são responsáveis de cuidar dessa comercialização para que elas não entrem nas mãos de estrangeiros, para que fique só um grande poder ali na ilha deles. É mais ou menos essa história do livro. Então nós temos uma família como protagonistas, que eles são os guerreiros ali principais de cuidar dessa parte da comercialização das jades. Eles são como se fosse uma família de mafiosos, digamos assim, também. Eu senti, assim, esse clima de máfia, sabe, no livro.
Então ele tem uma estrutura muito boa de construção de universo, construção de magia, construção de personagens. Porém, a premissa de o que vai acontecer no livro, eu achei um pouquinho cansativa, porque é somente uma briga entre famílias, uma briga de poder. E o livro, ele enrola bastante. Eu achei que ficou o livro todo nessa coisa de que vai acontecer essa guerra, vai acontecer essa briga entre as famílias. Eles não sabem direito, na verdade, o que a outra família tá tramando, então eles ficam supondo coisas. Daí tem alguns traidores ali no meio. Só que ficou muito aquela coisa de que vai acontecer, e ficava enrolando e eles não tomavam atitude. Eu sentia que eles não tomavam atitudes em muitos momentos, até que aconteceu uma merda ali, aconteceu uma cagada, que assim, ó, foi meio tolo, assim, da forma que aconteceu, na minha opinião. E daí depois disso que eles começaram a meio que reagir e reestruturar ali as estratégias deles. É um livro, assim, muito de envolvimento político. Ele tem muito mais disso do que a parte da fantasia mesmo, usando as jades, por exemplo. E, na verdade, a parte mágica é somente em situações de batalhas e guerras e conflitos, entendeu? Que eles usam isso. Então, ele é uma fantasia muito mais política do que fantasia mágica. Por isso que eu falei pra vocês que ele se compara mais com as Crônicas de Gelo e Fogo, na minha opinião, pelo menos nesse primeiro livro. E os meus personagens favoritos foi a menina, que é a única mulher ali dessa família, a Shay. Ela é uma personagem muito inteligente, na minha opinião, foi a personagem que eu mais gostei. E os capítulos dela sempre eram os mais interessantes pra mim. E eu também gostei do primo ali da família, um primo adotivo, na verdade, o Emory. Ele também é um personagem gay, então tem essa representatividade no livro, e foi o outro personagem que eu gostei. Só pra inteirar um pouquinho mais aí, mas vocês vão ter mais detalhes também no vlog que vai sair aqui no canal, falando melhor sobre esse livro. Daí um livro bem simplesinho, gente, que eu esperava um pouquinho mais de fofura, não sei, esperava um pouquinho mais dos gatinhos de Vou Te Receitar um Gato. Esse daqui é um romance de cura, e não sei se vocês lembram, mas eu não me dei muito bem com os últimos romances de cura que eu li. Eu não sei, assim, eu acho que eu não tô mais na vibe de ler esse tipo de livro, porque os únicos que eu gostei foram livros que eu li há 2 anos atrás, se eu não me engano, ou o ano passado. Os que eu li esse ano já não funcionaram mais comigo, então eu vou desistir desse gênero literário por um tempo, porque eu percebi que não tá funcionando. Aqui nós temos a história de 5 pessoas e 5 gatinhos, na verdade 6 gatinhos diferentes ali para cada uma dessas histórias. Todos eles acabam encontrando uma clínica, que eles estão procurando, na verdade, um psiquiatra, e eles encontram essa clínica mágica aí, onde o médico fala que vai atender eles, que eles não são uma clínica psiquiátrica, mas dá pra entender que é tipo uma clínica de terapia. E daí ele receita um gato para as pessoas. Fala que você vai ficar uns 10 dias com esse gato e vai resolver seus problemas, vai aliviar os seus sintomas, ele fala. E daí o problema que todas essas pessoas têm, na verdade, sempre envolve alguma coisa do trabalho. Eu senti isso. Então foi algo que eu não esperava muito. Eu esperava que ia ter coisas mais sentimentais, mais conexões, assim, do quanto o gato pode transformar a vida da pessoa. E eu senti isso mais com a primeira história. A primeira história foi a que eu mais gostei. Foi a maior história também do livro, se não me engano, as outras são mais curtinhas. E daí as outras eu não senti conexão com os personagens, não senti essa conexão dos personagens com os gatos, o quanto o gato mudou a vida deles mesmo. Não tinha coisas muito fofinhas, não tinha coisas muito emocionantes, como eu pensei que o livro poderia ter. E não teve também muitas frases bonitinhas pra gente marcar no livro, porque eu acho que esses romances de cura, eles são como se fossem autoajuda, né? Tem várias frases motivacionais, e eu senti que esse livro nem frases assim, eu fiquei com vontade de marcar nele. Então foi um livro que eu gostei só da primeira história, as outras eu não gostei. E também o mistério sobre a clínica, sobre esse médico aí, ele explica algumas coisas, mas eu achei muito estranho. Não sei, eu achei muito estranho a forma que foi contada, então eu acabei não curtindo muito esse livro, ficou ali em 3 estrelas mesmo. E daí o livro que eu menos gostei foi
o livro que eu li lá no comecinho do mês de setembro, que ainda é do Vlog 100, gente, que é o livro da Carla Madeira, Tudo é Rio. E eu tive muito tempo aí pra pensar um pouco melhor sobre esse livro, pra falar pra vocês aqui nesse vídeo das leituras do mês ainda. Mas eu permaneço com a minha opinião que eu falei naquele vlog. Eu gostei muito da escrita da autora, eu acho que é uma escrita muito bonita e que merece todo esse prestígio que tem, ainda mais por ser uma autora brasileira, assim, dá muito orgulho, né? De ser um livro tão vendido, tão comentado, que as pessoas gostam bastante. Então eu adorei a escrita da Carla Madeira, eu quero ler os outros livros dela. Mas a história do que acontece em Tudo é Rio é uma história que me incomoda bastante. Esse tempo que passou, eu ainda me sinto muito incomodada com essa história. Nós temos a história de 3 personagens, uma é uma prostituta, e o outro é um casal. E essa prostituta, ela fica envolvida com esse casal porque ela é uma pessoa muito desejada ali na cidade, todos os caras querem pagar pra dormir com ela. E ela é uma prostituta que gosta de ser prostituta. Ela gosta ali do trabalho dela e ela enfatiza muito isso. O único cara que ela não consegue é o cara do casal ali, que eu esqueci o nome dele. Não é um nome muito difícil de esquecer, mas eu sempre esqueço o nome desses personagens, gente, pra vocês verem que eu não consegui gostar muito da história. E ela quer ficar com esse cara, ela fica focada, né, em conquistar ele e ficar com ele. Ficar não, né, transar com ele. E ao mesmo tempo a gente acompanha a história desse casal, que é uma história, assim, muito triste, muito pesada. Logo no começo do livro, a gente vê que aconteceu uma coisa, assim, muito horrível com esse casal. Assim, é uma cena horrível, gente, horrível. Que tem um gatilho muito forte de violência, e a gente vê que essa mulher, ela passa um sufoco enorme com esse marido que é muito ciumento. Ele tem muito ciúme dela, e ele chega a ter ciúme do filho dele, quando o filho dele nasce, porque a esposa tá dando mais atenção pro filho do que pra ele, sabe? É esse tipo de situação. E assim, tem um gatilho de violência muito forte nesse livro, que te deixa muito assustado. E depois, ao longo do livro, ele vai mostrando ali o relacionamento deles dois, que envolve muito a questão do cara mudar, do cara entender das coisas ruins que ele fez, e que ele tem esse amor enorme pela esposa dele, apesar de ele fazer coisas ruins. Vai falar sobre perdão. E ele vai trazer personagens realistas. Essa mulher também, nós temos mais embasamento na vida dela, porque conta um pouco do passado dela, conta da família dela, né, da mãe também. Então, acaba sendo uma parte mais emocionante envolvendo essa mulher. E daí, essa conexão aí com a prostituta, assim, ó, foi uma coisa que não me pegou também, sabe? Então, eu senti que foi uma história que me incomodou, que eu não tinha motivos pra gostar dessa história, sabe? Então, não sei por que vai ser um livro que eu vou dar uma nota maior, se foi uma história que não me interessou, que eu só me senti incomodada o tempo todo. Eu não gostei do final do livro também. E eu entendo por que as pessoas gostam, por que as pessoas compreendem o final do livro, assim, o que a autora quis passar, mas infelizmente não aconteceu comigo. Eu não consegui compreender isso. Eu achei que o livro ficou raso em muitos momentos para os assuntos que ele quis abordar. Merecia um pouquinho mais de atenção em como que ela abordou esses assuntos no livro. Até o livro é muito curtinho, não tem espaço para abordar isso. Então, por isso que faz com que essa história seja bem incômoda. E é essa a opinião que eu tenho pra vocês, gente. Não foi uma história que funcionou comigo, então não tinha por que eu dar mais que 3 estrelas. Eu dei 3 estrelas mesmo porque a escrita da autora é muito bonita. É muito poética, assim, floreada, tem aquelas frases que você marca, assim, no livro. E eu fiquei interessada em ler as outras histórias dela. Então, por isso que eu dei 3 estrelas, senão ele teria sido um livro, assim, abaixo de 3 estrelas pra mim, se não fosse isso também. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas leituras do mês de setembro. Eu sei que os vídeos do canal estão meio bagunçados, era pra eu ter postado alguns vídeos antes. Deu um problema aí no meu cronograma de leituras, por causa da Bienal, esse mês de setembro mais lento, mas eu espero conseguir postar bastante vlogs, bastante opiniões aí sobre os meus livros nesse mês de outubro. Eu espero postar mais vídeos pra vocês. Se você se interessou em ler algum desses livros, tem o link na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. Aqui do lado vai ter a playlist com outras leituras dos meses anteriores. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!